Boa noite a todos, né, mais uma vez. Hoje nós vamos dar início aqui à nossa disciplina de hidráulica, né, desse nosso semestre 2020.2. E antes da gente começar a falar propriamente do dimensionamento de peças, né, do estudo de adutores, do estudo dos condutos, do estudo pelos sistemas de tubulações, eu quero tirar aqui umas aulas para relembrar com vocês alguns conceitos básicos, uns que vocês já viram lá na mecânica dos fluidos, outros que vão ser novos, né? Mas são conceitos básicos que a gente vai introduzindo aos poucos para poder dar continuidade, né, logo em seguida com a nossa matéria de hidráulica propriamente dita. Eu gosto muito de dizer que hidráulica é uma disciplina meio divisora de águas, né, que ela divide aí o curso de engenharia civil, a gente sai um pouco do senso comum, né, da construção e das estruturas, que basicamente são os departamentos mais difundidos aí pelo curso, e aí passa a aplicar uma ciência diferente, não menos importante, né, vocês viram isso no vídeo que eu passei aula passada, que é a hidráulica, certo? Vamos começar aqui relembrando os tipos de escoamento, tá, e os tipos de regime também que acontecem aí nos nossos condutos. Existe um escoamento chamado escoamento laminar, né, que é quando as partículas do escoamento elas vão se movendo ao longo de trajetórias bem definidas, né, em lâminas ou camadas, daí o nome de ser escoamento laminar, porque ela vem com superfícies bem fininhas, né, o escoamento dela é em superfícies bem finas e com velocidades bem baixas, tá? E cada uma dessas partículas desse escoamento, ele acaba preservando aí toda a identidade do meio, né? As propriedades hidráulicas das partículas são todas iguais. Então, nesse tipo de escoamento laminar, é muito preponderante a ação da viscosidade do fluido, né, no sentido de amortecer a tendência ao surgimento da turbulência. Então, escoamentos laminares, eles acontecem muito mais, né, com muito mais frequência, em fluidos mais viscosos. Se você pegar um copo de óleo desses de cozinha mesmo, e um copo de água e jogar ao mesmo tempo na pia, você vai perceber que a água escorre com muito mais facilidade do que o óleo. O óleo é bem mais viscoso, então a viscosidade do fluido faz com que a velocidade do escoamento seja menor. Então, no nosso caso, né, que a gente vai aplicar todos os nossos conhecimentos de engenharia para a água, né, a hidráulica ela é bem direcionada para a água, a gente praticamente não vai ter escoamentos laminares acontecendo na vida real. Tá? A maioria dos nossos escoamentos, eles são turbulentos, que aí no escoamento turbulento, as partículas do escoamento, elas se movem em trajetórias totalmente irregulares, né, cada um com seu movimento aleatório, e essa aleatoriedade do movimento das partículas faz com que elas acabem se chocando muito e produzam aí uma transferência da quantidade de movimento, né? Só lembrando, quantidade de movimento, que é o nosso Q, né? É massa vezes velocidade, né? Então, quanto mais aleatório, maior vai ser essa transferência aí da quantidade de movimento entre as regiões da massa líquida. E é a situação mais comum, realmente, nos problemas práticos de engenharia, porque aqui, na engenharia, a gente vai sempre buscar transportar água, né? Vou falar só de água mesmo, porque nossa disciplina é bem aplicada a isso, com grandes vazões, né, grandes velocidades, em grandes seções, em grandes tubulações. Então, a gente está lidando com um macroporte, é muito difícil conseguir manter um escoamento laminar nessas situações. Não estou dizendo que não existe, só que é muito mais comum para os nossos problemas o escoamento ele ser turbulento, tá? A gente tem também uma caracterização de escoamentos que ele pode ser unidimensional ou bidimensional, né? Ele é unidimensional quando as suas propriedades hidráulicas, como pressão, velocidade, né, e massa específica, que aí já é uma característica do elemento,
elas vão ser funções exclusivas de somente uma única coordenada espacial, além do tempo, né? Então, no escoamento unidimensional, a gente vai poder representar utilizando valores médios. No bidimensional, isso não é possível, né? A gente vai ter partículas escoando em planos paralelos, né? Seguindo trajetórias idênticas, e não há essa variação do escoamento na normal, né, na direção normal dos planos. Ele sempre vai se movimentar aí, seguindo as mesmas trajetórias. E aí aqui a gente não vai poder utilizar valores médios, tá? Quanto ao comportamento no tempo, tá? O escoamento ele pode ser permanente ou pode ser não permanente, que a gente chama de variável e chama também de transiente hidráulico, certo? O escoamento permanente, no escoamento permanente, as propriedades e características hidráulicas, como carga de pressão, vazão, velocidade, né, número de Reynolds, em cada ponto do escoamento, ela não vai variar com o tempo, e não varia mesmo de jeito nenhum. Né? Se nós tivermos aqui uma trajetória de um escoamento, que vai do ponto 1, bem aqui, até o ponto 2, se eu vier aqui numa seção qualquer e fizer medidas de pressão, de velocidade, né, e de vazão, por exemplo, eu vou obter essas mesmas medidas aqui nesse ponto, no momento 1 minuto, no momento 0, no momento 0,1 segundo depois, no momento tantas horas depois que eu vier medir. Então, as características hidráulicas da seção, elas não vão variar com o tempo. Cada seção vai ter as suas características. Exemplo, aqui vai ter o P1 sobre gama, vai ter o V1. Aqui no ponto 2 eu vou ter o P2 sobre gama e vou ter o V2. Entre pontos diferentes, eu posso ter valores diferentes, mas nunca esses valores vão variar no tempo enquanto o escoamento estiver acontecendo, tá? No escoamento não permanente, isso não acontece mais. Agora, além dos pontos, nesses pontos também, se eu vier medir isso aqui, vai acontecer um fenômeno interno dentro da minha tubulação ou no meu escoamento livre, que vai fazer com que as minhas características hidráulicas da seção acabem se modificando, né, com o tempo. Eu vou gerar uma onda aqui dentro, que é uma onda transitória, que a gente chama, né, e aí essa onda vai fazer com que essas propriedades variem loucamente dentro da tubulação, e aí a gente não consegue mais classificá-lo como permanente, ele vai ser classificado como não permanente. E temos ainda o escoamento uniforme, né, que é aquele onde o vetor da velocidade do escoamento, né, em módulo, direção e sentido, vai ser o mesmo em todos os pontos, né, em um instante qualquer. Ou seja, a derivada da velocidade em relação ao espaço vai ser igual a zero, que é a nossa aceleração, né? Derivada da velocidade é a aceleração. Então, a gente vai ter aí a derivada da velocidade sendo igual a zero. O escoamento, ele pode acontecer em dois tipos de conduto, tá? O conduto, ele pode ser forçado ou pode ser o conduto livre. O conduto forçado é quando nós temos uma tubulação. Vou desenhar aqui uma circular. Ficou parecido com qualquer coisa, mesmo com círculos aqui. Vou desenhar aqui uma tubulaçãozinha circular, tá? Então, eu tenho essa tubulação e o meu escoamento vai acontecer no interior da tubulação e vai preencher totalmente a sua área geométrica. Eu vou ter a minha tubulação completamente preenchida de água, que é o que a gente chama de seção plena, tá? Então, nesse caso aqui, a água não possui contato com o meio externo, né? Ela é sem contato com o meio externo, e a pressão exercida aqui dentro da tubulação, que eu vou chamar aqui de P1, ela é diferente da pressão atmosférica, que é a pressão que está aqui fora.
né? Aqui é a pressão atmosférica, tá? Então, a pressão interna dentro do tubo, ela vai ser diferente da pressão atmosférica. Qualquer perturbação que haja no regime, né, em uma seção, vai poder modificar tanto a velocidade quanto a pressão nos diversos pontos do escoamento, mas sem que haja aí modificações na seção transversal. Esse tipo de escoamento, ele tanto pode acontecer pela ação da gravidade ou através de bombeamento. Na gravidade, eu tenho aqui um reservatório com um certo nível de água, quero levar água para outro reservatório com uma cota mais baixa. Então, eu vou simplesmente ligar aqui essa tubulação uma na outra e o escoamento ele vai acontecer por gravidade, sem a necessidade da gente acrescentar aqui um elemento fornecedor de energia, porque a diferença entre as cargas aqui, diferença entre os níveis, ou seja, o nosso ΔH, vai ser suficiente para que esse deslocamento aconteça. E aí, mais na frente, a gente vai vendo como é que a gente vai utilizar essa informação para dimensionar nossa tubulação, tá? Porque aí também não é qualquer tubo, qualquer sistema, qualquer instalação que vai fazer dar certo só porque eu tenho cotas de uma cota mais alta para uma mais baixa, não. Isso aqui tem que ser devidamente dimensionado. No caso do bombeamento, é o inverso. Eu tenho uma tubulação ou um manancial, digamos aqui, eu tenho um rio, tá? Eu tenho um rio, e aí eu quero captar água e levar aqui para um reservatório que é o nível de água do meu rio, que está um nível aqui acima do rio, tá? Então, é como se fosse eu chegando lá na Unicristos e tivesse que subir até o 7º andar de escada, que foi o que aconteceu ontem de manhã. Oi, Letícia, boa noite. Que foi o que aconteceu ontem de manhã, né? Eu tive que subir de escada e aí cheguei lá em cima morta, né? Cheguei perdendo totalmente a minha energia. Só que eu tinha energia para subir. A água sozinha, ela não faz isso aqui, não. A água ela não adivinha que eu quero levar ela aqui para cima e tem que chegar lá no nível superior. Então, eu preciso adicionar um elemento que faça com que a água tenha condições de subir. Aí eu venho aqui, faço uma instalação e acrescento uma bomba nessa instalação para que ela forneça energia para o meu fluido e ele seja capaz de ser captado do rio e vá até a tubulação. Então, a gente tem as duas alternativas, tanto por gravidade quanto por bombeamento aqui. O escoamento ele vai acontecer, né, de uma das duas formas, sendo em conduto forçado. Quando nós temos um conduto livre, tá, um escoamento em superfície livre, nós temos aqui uma seção, eu vou pegar aqui uma seção trapezoidal, tá? Imagina que é a seção do canal da integração. Aí aqui eu tenho a minha lâmina d'água. Minha superfície d'água está bem aqui. Então, a água, a superfície, ela está em contato direto com o ar. Então, a minha pressão aqui, ela é exatamente a mesma pressão atmosférica, tá? Então, nesse tipo de escoamento, o líquido, ele sempre tem que estar em contato com a atmosférica, qualquer que seja a sua seção transversal. Então, ela pode ser trapezoidal, pode ser também uma seção retangular, né? Pode ser uma seção circular, muito comum em galerias de esgoto e drenagem, tá? A seção é circular, mas ela é projetada para funcionar como um escoamento de superfície livre, tá? Aqui o nível da água, e mesmo que a tubulação seja fechada, a pressão aqui que atua sobre o líquido, ela é a mesma pressão atmosférica, tá? Então, essa é a situação natural dos nossos escoamentos em rios, córregos ou até canais. A diferença é que no rio e no córrego, a seção transversal, ela é irregular, né? A seção transversal de um rio, ela, sei lá, é assim.
aqui a planície de inundação dele. Fiz a planície de inundação, aqui está a seção do rio, né? Ela é bem irregular, mas está aqui o nível da água. Então, não deixa de ser um escoamento com superfície livre. Então, necessariamente, a gente tem que... Esse escoamento ele só vai acontecer por gravidade. É impossível bombear um conduto forçado, porque quando você bombeia, não tem como controlar na situação, então ele só acontece por gravidade. E qualquer perturbação que a gente faça, né, nos trechos, pode modificar a seção transversal da corrente em outros trechos, tanto a montante quanto a jusante. Então, se eu tenho um canal aqui, a gente vai ver isso bem mais na frente, tá? Ao longo do canal, tá aqui o fundo dele. E aqui a lâmina d'água correndo, vou colocar aqui de outra cor. E aqui a lâmina d'água correr. Se eu vier aqui colocar um batente, por algum motivo, fizer aqui uma elevação no fundo, né, precisar fazer essa elevação no fundo, a lâmina d'água ela vai sofrer modificação tanto antes quanto depois aqui, né, tanto a montante, que é antes, quanto a jusante, que é depois. Então, esses efeitos de escoamento de superfície livre nós vamos estudar também, né, mais adiante, mais no finalzinho da disciplina, tá, que a gente vai fazer todos esses projetos, mas nós vamos estudar separadamente. Nós também temos o escoamento em regime fluvial, que é quando a velocidade média, né, do líquido num canal é menor do que um certo valor crítico, e o escoamento ele vai ser em regime torrencial quando essa velocidade média for maior do que esse valor crítico. O valor crítico da velocidade, ele é função das propriedades geométricas da seção e de um adimensional também, que a gente chama de número de Freud. Eu não vou trazer nenhuma fórmula matemática agora, porque a gente vai ver isso aqui quando a gente estiver estudando lá o escoamento em superfícies livres. Então, o número de Freud, ele determina qual é o valor crítico da velocidade e qual é a altura crítica também, né, do escoamento. Então, a relação entre a altura do escoamento e a velocidade do escoamento com velocidade crítica e altura crítica vai fazer com que a gente classifique o escoamento em regime fluvial ou regime torrencial. Então, em um mesmo escoamento, a gente pode ter os dois regimes acontecendo, né, e ele passando do regime fluvial para o torrencial. Tá? Então, a gente tem, inclusive, né, desses mecanismos, é o que a gente chama de ressalto hidráulico, veremos também mais na frente, é a passagem de um escoamento do regime torrencial fluvial para o regime torrencial. Né? A gente vai ver isso, inclusive, lá no laboratório, como é que a gente gera esse ressalto hidráulico. Então, essas são as classificações, né? Nós vamos começar aplicando a nossa hidráulica toda a uma hidráulica de condutos forçados. Depois, na MP2, a gente passa a aplicar a hidráulica a escoamentos de superfície livre e estuda depois ainda alguns mecanismos para medições aí de vazões em estruturas de hidráulica. Para fazer esse estudo do escoamento em conduto forçado, a gente vai estudar o que a gente chama de volume elementar. O volume elementar nada mais é do que um cubo, aqui, né, uma partícula, dentro do escoamento, onde eu vou analisar tudo o que acontece com ele ali, no meio do escoamento, certo? Então, é um cubinho que tem dimensões, né, que eu chamei de DS e DN, nas direções S e N aqui, eu não chamei de X e Y, porque eu não estou com eixos verticais cartesianos, então eu chamei de S e N só para dar uma diferenciada. Há uma certa distância Z aqui, né, do nosso nível horizontal de referência, tá? O volume elementar, sendo assim, ele vai ter uma área da face superior, que eu chamei de DA asterisco, e uma área lateral aqui, né, na face lateral, que eu chamei de DA. O volume de um cubo, né, volume de um prisma de base retangular, é a área da base
vezes a altura. Deixa eu só mandar aqui um. É a área da base vezes a altura, certo? Então, a área da base aqui vai ser ds vezes dn, né? Que vai dar os dA, tanto o dA asterisco quanto o dA sem asterisco. Então, o volume, a área da base vezes a altura, vai ser o dA, que é a área da face, vezes a altura respectiva, que é a dimensão perpendicular. E o dA asterisco aqui também vai ser ele vezes a dimensão perpendicular, né, que vai dar aí o nosso volume. Então, um vai ser o ds, o outro vai ser multiplicado pelo dn. Eu coloquei aqui o V cortado só para diferenciar da velocidade, tá? Então, o volume aqui eu representei como esse Vzinho cortado para diferenciar da velocidade. A massa específica é uma propriedade do fluido que está escoando, né? O que a gente conhece também por densidade, é um peso é uma massa por unidade de volume, né? O volume elementar. Então, a densidade massa sobre volume, logo a massa do meu cubo, né? A massa vai ser a minha massa específica, característica do material, multiplicada aí pelo volume do nosso cubinho, que aí vai ser a área da face vezes a direção perpendicular. Para a gente entender como é que esse cubo funciona, eu vou aplicar a equação fundamental da dinâmica, força somatória das forças é massa vezes aceleração, também conhecida como segunda lei de Newton, tá? Então, quando a gente fizer o somatório das forças aqui, vai ser o somatório das forças na direção S e o somatório das forças na direção M, né? O vetor força resultante vai estar bem aqui, tá? Esse é o vetor força, somando as forças nas duas direções. Quem são as forças em cada uma das direções? Então, eu vou primeiro somar na direção S, depois na direção M, tá? Na direção S, a primeira força que a gente vai ter, direção S é essa daqui, tá? Ó. A primeira força que a gente vai ter é a força de pressão. Então, lembrando, esse elemento, esse volume, ele está submergido aí em um escoamento. Então, tanto eu tenho uma pressão no sentido favorável ao escoamento, que eu vou chamar de pressão 1, quanto eu tenho uma pressão no sentido desfavorável do escoamento, que eu vou chamar de pressão 2. Então, a força de pressão, ela vai ser a diferença de uma pela outra, tá? E aí, aqui é só escrever em formato diferencial mesmo a derivada da pressão em relação à direção S. Nós temos também a força de cisalhamento, tá? A força de cisalhamento, ela ocorre bem aqui, na face paralela à direção, tá? Porque o escoamento está acontecendo nessa direção aqui, essa. Então, eu vou ter cisalhamento aqui e vou ter cisalhamento aqui. Então, eu tenho a força de cisalhamento 1, eu chamei cisalhamento 1, e cisalhamento 2, tá? Então, a força de cisalhamento é a derivada da tensão de cisalhamento, né, na direção normal ao cisalhamento, que é a nossa direção N. E, por fim, nós temos também a componente peso, né, do peso na direção S, tá? O peso, nós sabemos que ele é uma força vertical. Então, eu tenho aqui a componente do peso e vou ter a minha componente do peso aqui, na direção S. Vou chamar aqui peso na direção S, tá? Que é a componente do peso que depende do ângulo aqui de inclinação da direção S com a horizontal e com a vertical, né? Então, vai ser menos ρ vezes G vezes o volume, que nada mais é do que ρg aqui é o nosso peso específico, vezes o volume, dá o peso
do volume elementar, tá? E a derivada aí em relação a, derivada de Z em relação a S, onde Z é a componente vertical, que é da cota geométrica também. Somando essa galera toda, tá? Força de pressão, força de cisalhamento, mais a componente do peso na direção S, eu não vou fazer essas contas matemáticas aqui, porque eu quero chegar na equação final, tá? Então, somando aqui, força de pressão, mais a força de cisalhamento, mais a força do peso, né, que está no sentido negativo, aí, e substituindo o DSDA e o DNDA asterisco pelo volume, tá, que a gente viu que esse produto dá o volume elementar, a gente consegue uma relação do somatório das forças na direção S em função aí do diferencial do volume elementar, tá? Função do volume elementar diferencial. Componente de pressão, componente de cisalhamento e aqui uma componente vertical, né, do peso aí do nosso elemento. Se a gente analisar o caso particular de um líquido ideal, tá, em que a gente não tenha manifestação do efeito da viscosidade e do cisalhamento, sendo movimento permanente, né, que não se modifique através do tempo, a trajetória da partícula, ela vai coincidir com a linha de corrente, tá? Então, a gente pode transformar isso aqui, né, cancelando o cisalhamento e não considerando o efeito da viscosidade também, nós temos aí a diferencial da pressão, diferencial da cota e a diferencial aqui da velocidade. Aqui está dividido por ρ, aqui nós temos a gravidade, né, e aqui nós não temos ninguém. Então, se eu dividir todo mundo pela gravidade, aqui, essa aqui é a equação de Euler, né, para uma dimensão, e se eu dividir todo mundo pela gravidade, eu vou ficar com ρ vezes G, aqui dividido por G, e aqui dividido por G também. Ρ vezes G é gama, tá? O G vai embora com esse, e aqui fica o G na diferencial. Então, dividindo isso pela gravidade e integrando essa equação para tirar a derivada, para tirar a diferencial, considerando o fluido como incompressível, que é o que a gente faz com a água, né? A água ela é um fluido considerado incompressível, essa equação fica uma constante qualquer, né? A integral de zero é uma constante qualquer, que eu chamei de H, pressão sobre gama, mais o Z, integral de dz é Z, mais V ao quadrado sobre 2G. Tá? E isso aqui nós já conhecemos muito bem, é a equação de Bernoulli, né, para líquidos perfeitos em regime permanente, onde o H aqui vai ser a carga, tá, por unidade de peso do líquido, e a gente expressa isso aqui em metros, e ela é constante ao longo de cada trajetória, né, ao longo de toda trajetória. Então, essa aqui é a carga que a gente consegue saindo do volume elementar e integrando isso para toda a trajetória do escoamento. Fazendo isso também na direção N, que é a direção que seria uma vertical, né, nós temos também a força de pressão, né, força de pressão que vai estar aqui, pressão 3, aqui a força de pressão 4, tá? Só para ficar igual aqui no sentido. E nós temos também a componente do peso na direção N, né? Lembrando, o N aqui é vertical, o peso é vertical, o N ele tá para cá, sim, então a gente tem aqui a componente do peso na direção N, tá? Que aí vai ser também ρ vezes G, derivada do volume, né? Volume, ρZ, dρZ, dρN. E aí a gente soma, né? Também a gente não tem cisalhamento na direção N, porque o escoamento acontece aqui, ó. Então, só vou ter cisalhamento nas faces da direção S, tá? Não tem o escoamento acontecendo assim, para ter o cisalhamento na direção N. Somando essas duas, né, força de pressão,
componente da força-peso. A gente lembra que o volume vai ser o dA vezes o ds e o dN vezes o dA asterisco. A gente também consegue isolar o somatório das forças da direção N em função do volume elementar. E aí a gente substitui, né, o somatório das forças, a massa e a aceleração, considerando aí que a curvatura das linhas de corrente ela seja desprezível. E aí a gente chega nessa equação que é a pressão mais o ρg vezes o z, que é igual a constante. Essa expressão, ela nos lembra essa daqui, né? P mais gama vezes z é igual a constante, né? Que é a equação que permite que a gente consiga determinar a distribuição de pressão na direção normal à linha de corrente. Então, o escoamento ele acontece aqui, a gente consegue encontrar a distribuição de pressão por toda a direção normal do escoamento. E aí a gente consegue prever, né, aí a distribuição de pressão no nosso escoamento, tá? A equação de Bernoulli, da forma como a gente conhece, já que a gente já viu lá em mecânica dos fluidos, ela vai ser revitalizada aqui, né? Nós vamos estudar bastante, nós vamos continuar aplicando a equação de Bernoulli e nós vamos, através dela, construir a nossa linha de energia e a linha piezométrica de um escoamento, tá? A equação de Bernoulli, ela já é conhecida, né? E é ao longo de um escoamento de uma linha de corrente, onde a gente tem aqui uma trajetória, e aí temos duas seções, ponto 1, seção 1 e seção 2, nós vamos ter aí o P sobre gama, deixa eu trazer essa trajetória aqui para cá, que ela fica seção 1, seção 2, tá? O que é que nós temos? O P sobre gama, que é a nossa carga de pressão, a cota geométrica, a expressão de energia cinética, né, a nossa cota cinética, que é dependente da velocidade, vai ser igual ao somatório das mesmas parcelas aqui na seção 2, adicionadas aqui a nossa perda de carga, né, que é a energia dissipada no decorrer da trajetória. Essa energia é dissipada por diversos motivos, né, o maior deles é pelo atrito entre as partículas e o atrito das partículas com a parede da tubulação. Então, essa perda de carga consumida, ela não pode ser excessiva, né, de tal forma que a gente tenha a interrupção do escoamento. Então, a perda de carga é a energia que a gente deixa, por exemplo, foi a energia que eu deixei para subir do térreo até o 7º andar, né, foi a energia que eu perdi. Então, o fluido, ele chega com menos energia no destino final do que no inicial, a não ser que haja, claro, uma bomba ali no meio para adicionar energia extra, tá? Então, essa equação, né, que é a equação de Bernoulli, P1 sobre gama, mais E1, mais V1 ao quadrado sobre 2G, P2 sobre gama, mais E2, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga, entre 1 e 2, ela representa, né, a energia por unidade do peso e ela tem como unidade o metro, né? Todas as parcelas aqui, elas têm o metro como unidade. Então, por esse fato, a gente consegue fazer uma interpretação geométrica disso aqui que tem uma importância prática muito grande, tá? Se a gente analisar cada termo individualmente, o P sobre gama é uma energia ou carga de pressão, né, que vai ser a pressão medida no local. Eu vou utilizar aqui unidades, né, que a unidade da pressão é Pascal, dividido pela unidade de peso, né, no caso aqui, peso específico é quilonewton por metro cúbico. E Pascal é quilonewton por metro quadrado, né, fazendo a divisão, unidade disso aqui, metro, tá? Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, unidade metro.
A cota, carga de posição, é uma energia potencial, né, de posição com relação a algum plano horizontal de referência. O que importa é que o nosso plano horizontal de referência seja o mesmo para toda a trajetória. Então, a partir dele, a gente vai fazendo aí as medições, né, perpendiculares. Nós temos também a parcela de energia ou carga cinética, que é velocidade ao quadrado dividido por 2G. Velocidade é metro por segundo, unidade de gravidade é metro por segundo ao quadrado, né? Só que aqui está metro ao quadrado por segundo ao quadrado, metro por segundo ao quadrado. Repetindo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, unidade disso aqui, metro também. E a perda de carga, né, que é a perda de energia, que é o nosso ΔH, que vai ser os desníveis, que é representado aí pelo desnível entre os níveis das duas quedas d'água, né, dos dois elevatórios de água que a gente quer transportar, ou então dos dois pontos. Então, perda de carga ela também é expressa em metros. E aí, com isso, a gente consegue fazer um desenho, né, dessa galera aqui. Se eu traçar o meu plano horizontal de referência, onde o Z é igual a 0, eu posso somar aqui no ponto 1, né, na seção inicial e na seção final, e construir algumas coisas. Se eu colocar a minha cota de posição, o meu Z, e ligar esses dois pontos, a gente vai ter a nossa trajetória, tá? Aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2, obviamente fazendo isso de forma simplificada, né? Numa situação real, a gente tem vários desníveis aí do terreno natural, então esses desníveis significativos, eles têm que ser representados também. Aqui eu estou pegando só um exemplo em linha reta, entre dois pontos, tá? Para escoar pela ação da gravidade. Então, acrescentando aí as cotas de posição, nós temos, ligando as cotas de posição, nós temos a trajetória das partículas, do escoamento. Se eu acrescentar a carga de pressão, que é o P sobre gama, em cada uma das seções também, nós vamos ter a linha piezométrica. Então, a linha piezométrica, ela é formada pela ligação dos pontos correspondentes às cotas piezométricas do escoamento. E a cota piezométrica do escoamento vai ser exatamente o somatório dessas duas parcelas aqui. Cota piezométrica a gente chama de CP. Então, ela nada mais é do que a soma da carga de pressão com a carga de posição, tá? É o P sobre gama mais Z. Para completar a equação de Bernoulli, para completar a equação de Bernoulli, falta só a gente somar aqui a carga cinética, né, que é o V ao quadrado sobre 2G. Aqui é a cota piezométrica, tá? Adicionando aqui o V ao quadrado sobre 2G, né, aí a gente traça e obtém a linha de energia do sistema, certo? Que aí é o somatório completo e a gente tem aqui, no caso, as três componentes da equação de Bernoulli. Percebam que a gente tem um desnível, né? Começou aqui a uma certa altura e eu tenho aqui uma diferença de posição. Essa diferença é o que a gente chama de perda de carga. É a carga que foi perdida entre o trecho 1 e o trecho 2 do escoamento, tá? Foi a energia perdida aí devido ao atrito entre as partículas e o atrito das partículas com a tubulação, cota piezométrica, mais conhecida como CP. Então, essa é a representação das linhas de piezométrica e das linhas de energia. Por que a gente vê isso?
Mais na frente, quando a gente estiver estudando os sistemas de tubulações, a gente vai estudar as relações entre a trajetória e a linha piezométrica, tá? A linha piezométrica, como ela é formada por cotas piezométricas, vai ser o que vai nos dizer a pressão disponível ali em cada trecho da nossa rede, né? Porque ela é o somatório da carga de pressão com a posição, né? Então, a gente consegue aí fazer muitas análises dos sistemas de tubulações a partir da linha piezométrica que está ou não disponível, dependendo aí do problema, dependendo da topografia. Então, a gente vai relacionar muito a nossa trajetória com a linha piezométrica. Então, é importante que a gente conheça, né, esse conceito de cota piezométrica e linha piezométrica. Algumas observações, né, a respeito dessas duas entidades, né, as linhas de energia e a linha piezométrica. A linha piezométrica, né, ela tanto pode coincidir ou mesmo passar abaixo da trajetória. Isso pode acontecer. Aí a gente vai ver se isso vai permitir limitar ou não o escoamento, dependendo aí de algumas análises que nós vamos fazer mais lá na frente, certo? Todas as parcelas da equação de Bernoulli, quando forem representadas na geometria, né, dessa forma aqui, elas têm que ser representadas de forma perpendicular ao plano horizontal de referência, ao nível de referência. Então, todas são perpendicular a esse nível horizontal de referência, que é exatamente para a gente ter a noção de como as linhas estão se comportando. Em cada seção, né, da tubulação, a carga de pressão disponível, ela vai ser a diferença entre a cota piezométrica e a cota geométrica, que isso aqui é exatamente o nosso P sobre gama. Né? Se cota piezométrica é P sobre gama mais E, então P sobre gama é a cota piezométrica menos a cota geométrica. Essa carga de pressão disponível aqui é o que a gente utiliza muito no dimensionamento das redes de distribuição de água, né? Quando a gente vai dimensionar uma rede de distribuição, ela tem que ter ali uma carga mínima de pressão de 10 metros de coluna d'água e uma carga máxima de 50 metros de coluna d'água. Então, a gente precisa saber encontrar, né, essa carga de pressão disponível nas redes. E isso aí a gente encontra através da cota piezométrica também, porque a gente vai ver que existe aí umas formas de localizar essa cota piezométrica sem ser somando essas duas cotas, tá? A linha de energia, né, ela sempre desce no sentido do escoamento natural. O escoamento, quando ele acontece de forma gravitacional, né, ele vai sempre perdendo energia. Mesmo que eu tenha um acréscimo de energia ali por conta de uma bomba, a minha linha ela vai subir, mas depois vai continuar decrescendo, porque eu vou sempre perder energia ao longo do escoamento, porque eu não tenho um escoamento ideal. Não tem como eu zerar o atrito entre o fluido e a parede da tubulação. Então, sempre nós vamos perder energia aí no decorrer do acontecimento do escoamento, tá? E essas linhas, elas podem ser paralelas, como também podem não ser paralelas. O que vai definir isso aqui é a geometria e os diâmetros da tubulação, das tubulações, tá? Nós vamos ver aqui algumas interferências que isso pode causar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver, tá? De linhas piezométricas. Essa aqui é uma linha piezométrica de um escoamento, tá? Do mesmo escoamento, onde nós temos aqui o plano horizontal de referência. E aí, aqui, nós temos as cotas de posição, né? O Z1 e o Z2. Ligando, nós temos a trajetória. E fazendo aqui
a ligação, né, colocando manômetros aqui, né, colocando tubos, a gente consegue medir aqui a carga de pressão disponível, né? Aqui é o nosso P sobre gama. P sobre gama, P sobre gama, P sobre gama, P sobre gama. Medindo aqui essas pressões, ligando, nós temos a linha piezométrica. E a linha piezométrica nada mais é do que a ligação das cotas piezométricas, carga de pressão mais a carga de posição, tá? Se a gente adicionar aqui o efeito da velocidade, como a tubulação permanece constante com o mesmo diâmetro, a velocidade, a parcela da velocidade que vai ser adicionada aqui é exatamente igual à parcela da velocidade que vai ser adicionada em qualquer trecho que a gente tenha, tá? Então, as linhas de energia e linha piezométrica aqui, elas vão ser paralelas. E aí, se eu quiser medir as perdas de carga, eu posso simplesmente fazer aqui meu tracejado, ó. E tanto eu posso medir, ficou bem reto, né? Só que não, deixa eu tentar fazer aqui uma linha mais retinha. Eu posso pegar a minha perda de carga total, aqui, ó, o ΔH, como posso também ver as perdas de carga entre trechos, né? Aqui está a perda de carga entre o trecho de A para B, eu posso ter a perda de carga entre B e 2, eu posso ter a perda de carga entre 1 e o trecho A, como posso ter entre 1 e B também. Então, a perda de carga, a gente pode medir ela entre qualquer ponto da nossa trajetória, através aí da linha piezométrica e da linha, né, e das linhas de energia, certo? Aqui tem outro exemplo, que é quando eu tenho uma válvula, tá? A válvula, ela impede a passagem do escoamento, tá? Deixa eu pegar uma válvula aqui. Eu tenho aqui uma válvulazinha para mostrar para vocês. Só. É um registro, né? No caso é pequenininho, é um registro de 3/4, mas não deixa de ser uma válvula de controle, tá? De controle de escoamento. Então, a tubulação vai estar ligada aqui, e aí nesse ponto eu tenho a restrição do meu escoamento, que eu posso controlar. Posso deixar ela meia seção aberta, posso deixar ela 100% fechada, e aí vai depender de como eu quero controlar aqui esse meu registro, né, essa minha válvula. Então, quando o meu escoamento ele passa por aqui, a água vem daqui, e aí sofre o impacto de encontrar uma seção não mais totalmente livre, como era imediatamente antes do fechamento, né, da presença da válvula. Então, quando isso acontece, quando o escoamento ele bate aqui, né, na parte interna da válvula, ele acaba perdendo uma energia muito grande, é um choque muito grande, e aí essas peças pontuais acabam formando essas perdas aqui de energia brusca, né, uma perda brusca de energia, que é representada assim, perda brusca de energia no escoamento. Então, essa perda brusca de energia do escoamento, ela vai acontecer e vai ser representada assim, né, de forma bem inclinada, porque o comprimento da peça ele é muito pequeno em relação ao resto da tubulação. Tá? Então, a gente tem que ele vai perder uma energia e aí não tem como a gente quantificar, né, em linha reta, né, em linha inclinada aqui, na curta distância do comprimento do elemento. Então, a gente acaba tendo que fazer aqui dessa forma, né, para representar essa perda brusca de energia no escoamento. Então, o que é que aconteceu?
A linha piezométrica vinha, né, inclinada, sofreu essa perda brusca e continuou com a mesma inclinação. Percebam que a inclinação antes e depois da válvula é exatamente a mesma, né? Mesma inclinação. E a distância entre a linha de energia e a linha piezométrica também permaneceu a mesma, porque os diâmetros são iguais. Então, a gente tem o mesmo diâmetro aqui. Se eu não mudei o diâmetro da tubulação, eu não mudo a velocidade. Então, se eu não mudo a velocidade, eu não mudo a parcela de energia cinética. Se eu não mudo a parcela de energia cinética, as minhas linhas permanecem com o mesmo distanciamento entre si, tá? Aqui poderia ser qualquer outra peça que causasse essa perda de carga localizada, tá? Aqui eu tenho mais dois exemplos, tá? Que é uma com bomba e com turbina. Bombas, né? A bomba, deixa eu mesmo diâmetro. A bomba ela é um dispositivo hidráulico utilizado para fornecer energia ao fluido. A bomba ela fornece energia ao escoamento. Enquanto a turbina ela retira energia do escoamento para transformá-la em outra modalidade, em outro tipo de energia. A gente tem aqui energia potencial, né, de uma queda d'água, e aí imagina uma hidrelétrica, né, as turbinas das hidrelétricas. Né, aquelas turbinas gigantescas, você tem aqui a queda d'água, né, e aí bem aqui embaixo a gente tem as pás das turbinas, está muito bem desenhado isso aqui, meu Deus, eu tinha que ter feito ser desenhista profissional. A queda d'água bate aqui e faz com que a turbina rotacione, né, e aí a gente tem a transformação de energia potencial em energia elétrica através do mecanismo, né, da turbina. Tá? Na bomba é o contrário, né? O fluido ele vem fraquinho, ele não consegue, ó, percebam que aqui a gente tem a linha piezométrica, né, que é a inferior, e aqui a superior nós temos a linha de energia. A linha piezométrica ela vem perdendo energia e chega um ponto em que ela vai continuar caindo até que não vai ter energia para que o escoamento chegue ao final do seu destino final. Então, eu preciso de um jeito de acrescentar, de injetar energia nesse escoamento. Para isso, a gente utiliza uma bomba. A bomba, ela fornece energia ao fluido e faz com que a linha piezométrica dê esse salto quântico aí, né, de energia. Então, aqui é a... Vixe, Maria, eu estava com a palavra aqui na minha cabeça e... Energia fornecida pela bomba, tá? E aqui nós temos a turbina, né, que faz com que tenha essa perda de carga também significativa. Isso aqui é a energia retirada pela turbina. Aqui na turbina, se vocês olharem, a tubulação na entrada e na saída da turbina está com o mesmo diâmetro, tá? Então, a distância entre a linha de energia e a linha piezométrica, ela é a mesma, tá? Então, se a gente tem o mesmo diâmetro, a gente tem aqui só esse mecanismo tirando a energia do fluido, né? Então, o mesmo fluido aqui, a vazão é constante, tá? Porque está dentro de uma tubulação, vazão constante, o mesmo fluido que passa, que entra na turbina, sai dela, só que sai
com menos energia. Então, a distância aí permanece a mesma e as linhas permanecem também com a mesma inclinação, tá? No caso aqui da bomba, eu modifiquei aqui a tubulação de saída. Percebam que a distância entre as linhas de energia e linha de piezométrica na entrada e na saída da bomba são diferentes, tá? A vazão que entra aqui é a mesma vazão que sai. Porém, a gente sabe que vazão é velocidade vezes a área, né? A área aqui da tubulação. A vazão de entrada e a área de entrada, então, vai ter que ser igual a velocidade de saída, vezes a área da saída, tá? Velocidade de entrada aqui, eu não sei quanto é, né? Então, a área, a gente sabe que é π vezes d ao quadrado, dividido por 4. Aqui é o diâmetro da entrada. E aqui, velocidade de saída, área de saída, então, π, diâmetro da saída ao quadrado sobre 4. O π e o 4 eu vou mandar, né, vou cancelar. Então, a velocidade de entrada vezes o diâmetro da entrada ao quadrado, obrigatoriamente tem que ser igual à velocidade da saída, vezes o diâmetro na saída da bomba também. Se eu tenho que ter essa igualdade obrigatoriamente, se eu diminuo o diâmetro da saída e para esse produto permanecer igual, então eu tenho que aumentar a minha velocidade na saída, né? Se eu aumento o meu diâmetro na saída e esse produto tem que permanecer igual, eu tenho que diminuir a minha velocidade na saída. Por isso que quando eu reduzo o diâmetro, eu aumento a distância entre as linhas. Por quê? Porque a velocidade aumenta. Então, a distância entre linha de energia e linha piezométrica é maior, pois houve redução de diâmetro, tá? E aí a gente vai ver mais na frente também que o diâmetro, ele interfere na perda de carga, tá? Na perda de carga do elemento. E a gente vai ver mais na frente também, vou só dar um spoiler aqui, que existe uma coisa chamada perda de carga unitária, ou perda de carga por unidade de comprimento, que a gente chama de J, tá? Vou disponibilizar também tanto as anotações quanto a aula, tá? Tudo vai ser disponibilizado para vocês. Esse J, que é a nossa perda de carga unitária, ele é dado pela perda de carga dividido pelo comprimento da tubulação. E o J, ele é uma função, tá? Inversamente proporcional ao diâmetro. Então, quanto maior for o diâmetro, menor é a nossa perda de carga aqui. E o J também, geometricamente, ele representa a inclinação da linha piezométrica. Ou seja, quanto maior for o diâmetro, menor é a perda de carga. Então, menor é o nosso J. Logo, menor é a inclinação. Se a gente traçar aqui uma reta horizontal nessas duas, ó, a gente percebe que a inclinação do trecho inicial, onde tem um maior diâmetro, ela é menor, ela é menos inclinada. Ó, esse ângulo aqui é porque a ponta da minha caneta está bem grossa. Vou escrever aqui com bem delicadeza. Pronto. Essa inclinação aqui eu vou chamar de alfa. E essa inclinação
chamarei de beta. Então, a gente consegue perceber que alfa é menor do que beta. Então, a linha após a saída da bomba, ela é mais inclinada e a distância entre a linha de energia e a linha piezométrica, ela é maior. Tudo isso só porque eu mudei o diâmetro, né, da tubulação na saída da bomba. E isso aqui realmente, normalmente acontece, tá? É bem comum que o diâmetro que antecede a bomba, diâmetro antes da bomba, ser maior do que o diâmetro após a bomba. Acabei fazendo muitas observações aqui sobre a bomba, tá? Então, a tangente dessa inclinação aqui, desse ângulo, vai ser igual ao J, a gente vai ver isso, mais na frente, tá bom? Então, era isso que eu queria comentar com vocês a respeito aqui das linhas de energia e das linhas piezométricas. Então, vão existir elementos que vão fazer com que essas linhas sofram descontinuidades, né? A descontinuidade, ela pode ser tanto para reduzir bruscamente, quanto para aumentar bruscamente a energia. Vai depender do que é que está colocado ali. Se for bomba, aumenta. A única coisa que aumenta energia de escoamento é bomba, tá? O que é que reduz? Turbina ou conexões, tá? Conexões de todas as naturezas reduzem aí a energia e é uma coisa que a gente vai ver depois, né? Que a gente chama de perdas de carga localizada. E aí, essas conexões, elas acabam interferindo aí nessas perdas de carga, causando descontinuidades na linha piezométrica. E mudança de diâmetro na tubulação, tanto faz aumentar ou diminuir a distância entre a linha de energia e a linha piezométrica, como também muda a inclinação dessas linhas, tá? A angulação dessas linhas com relação ao eixo horizontal. Eu falo já no livro aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês pensarem aí durante a semana, né? Eu pergunto aqui para vocês, qual é a importância de se conhecer a linha piezométrica de um escoamento com base nessa aula? Eu quero que vocês pensem nisso, tá? Para a gente conversar sobre isso na aula que vem. Qual é a importância de se conhecer a linha piezométrica de um escoamento e com base nessas ilustrações que eu apresentei, o que é que causa eu acabei já respondendo, né? O que é que causa essas descontinuidades aí na linha piezométrica? Tanto para acrescentar, quanto para retirar energia, tá? Então, por hoje, era isso que eu queria comentar com vocês. Eu vou aqui falar das coisas do livro, tá? Não se esqueçam, de se inscrever no meu canal, tá? E deixar o like nesse vídeo. O terceiro esqueletinho aqui já foi lá, se inscrever e curtir o vídeo, tá bom?